Bom dia, meus alunos da Escola Wellington Vital. Hoje nós estamos aqui, certo? Para dar mais uma reforçada no conteúdo poliedros e corpos redondos, tá certo? Então, olha só, a atividade de hoje, a gente já tinha dado uma olhadinha por cima, né? E vocês vão aqui nessa primeira atividade fazer o quê? Ler primeiro o enunciado. Rodrigo tem alguns modelos de figuras geométricas planas, feito de cartolina e alguns modelos de figuras geométricas não planas feitas de acrílico. Então, olha só. Aqui nós temos sólidos geométricos e figuras planas. Então, aqui nós temos na caixa das figuras não planas e temos caixa 2, figuras planas. O que é que você vai fazer? Ajude Rodrigo a colocar os modelos na caixa certa, marcando um X os modelos que devem ir para a caixa 1 e cercando com uma linha os que devem ir para a caixa 2. Então, as não planas, certo? Que são os sólidos geométricos, vocês vão fazer o quê? Um X, né? E depois vão colocar aqui dentro, certo? Vocês podem colocar o nome, tá bom? E na caixa 2, vocês vão fazer o quê? Vão circular. Aqui são as figuras planas, certo? Vocês vão circular, tá certo? Aqui, ajude Rodrigo, a letra B. Rodrigo quer separar os modelos da caixa em 2 grupos para organizá-los melhor, como você acha que ele deveria separar esses modelos. Converse com seus colegas. No caso, vocês vão fazer isso e a gente vai conversar na aula online, tá certo? Qual a figura intrometida em cada caso? Marque um X. Então, aqui, olha só, você vai marcar a figura intrometida. Qual é a figura intrometida? Cone, eu tenho uma esfera, eu tenho um cilindro e eu tenho um prisma. Então, qual é a figura intrometida aqui? Qual é a que não tem os atributos da maioria? É o prisma, não é verdade? Por quê? Porque cilindro, esfera e cone são corpos redondos. E esse daqui é um poliedro, então essa é a figura intrometida, tá certo? Então, por essa, vocês vão fazer a letra B, tá certo? E a gente conversa na hora da aula, tá certo? Observe as figuras e leia o texto. Depois, responda as questões. Então, olha só, aqui nós temos as figuras, né? Do cubo, pirâmide de base pentagonal. Por que de base pentagonal? Porque a base dela é um pentágono. O que é um pentágono? É uma figura geométrica plana que tem 5 pontas, 5 vértices. Nós temos aqui o paralelepípedo e nós temos aqui o prisma de base triangular. Por que de base triangular? Porque a base dele, certo, é um triângulo, certo? Aqui nós temos a esfera, o cone e o cilindro. Aqui tem uma breve explicação sobre poliedros e corpos redondos, certo? Onde vocês vão ler. O que há de parecido nos poliedros e de diferente? O que há de parecido nos poliedros e o que há de diferente neles? O que há de parecido nos corpos redondos e de diferente? Certo? Então, vocês vão falar as semelhanças e as diferenças que existem nos poliedros, as diferenças, o que há de parecido nos corpos redondos e o que há de diferente. Então, vocês vão explicar. Na 4, no quadro abaixo, desenhe ou escreva o nome de objetos que lembram a figura geométrica indicada. Então, olha só, aqui vocês vão desenhar ou escrever objetos, certo? Que lembrem uma esfera, que lembram um cone, que lembram um cilindro. O que é que eu posso desenhar aqui? Uma bola. O que é que eu posso desenhar aqui? Um cone, aquele cone de trânsito. O que é que eu posso desenhar aqui no cilindro? Eu posso desenhar uma xícara, eu posso desenhar uma garrafa,
certo? Poliedros, o que é que lembra? Um paralelepípedo. Então, o que é que eu posso desenhar aqui que lembra um paralelepípedo? O que eu posso desenhar aqui que lembra um prisma de base hexagonal? O que é base hexagonal? É um prisma onde a base dele é um hexágono. O que é um hexágono? É uma figura plana que tem 6 lados, certo? E pirâmide. O que é que lembra uma pirâmide? As pirâmides do Egito, não é verdade? Então, vamos tentar responder, certo? Agora, aqui nós temos as planificações. Então, vocês vão observar, ler o enunciado, sempre ler o enunciado, certo? E você vai tentar descobrir, certo? A planificação do cubo. Então, qual seria a planificação do cubo? Já tem a resposta aqui, né? Então, vocês coloquem. Aí aqui nós temos, observe a representação da planificação abaixo e da figura geométrica obtida a partir dela. Então, olha só, eu tenho aqui uma planificação. Essa é a planificação do cilindro. Aqui embaixo, vocês vão escrever, certo? A planificação desses sólidos geométricos, certo? Do cone. Não vou nem dizer, né? Já estou dando a resposta. Então, vocês vão escrever de que planificações são essas imagens aí. E vão escrever abaixo, tá certo? Aqui, nós temos o quê? Rubens vai montar 4 modelos de poliedros, utilizando recortes de papelão e fita adesiva. Identifique os recortes que Rubens deverá utilizar para montar cada modelo. Então, olha só, para montar esse poliedro, o que é que ele vai precisar? Ele vai precisar da letra A, que é o que? Um quadrado. Ele vai precisar desse retângulo. Ele vai precisar desse outro retângulo. Ele vai precisar desse quadrado e de mais 2 retângulos. Só é vocês contar o número. Olha aqui, ó, tem um quadrado aqui, outro quadrado aqui e tem quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5 faces. 4 faces, né? Então, ele vai precisar de quantos retângulos? 1, 2, 3, 4. Quantos quadrados? 1, 2. Então, você vai circular aqui, certo? O que ele precisa para compor esse poliedro, tá certo? Aqui são as figuras planas que vão compor esses poliedros, certo? Na número tempo, com essa questão, vocês vão deixar essa questão aqui como desafio, tá entendendo? Para o sábado, um dia que vocês estiverem mais livres, tá certo? Então, vamos para a questão 5. Abaixo foi representado um dado de 3 posições diferentes. Entre as figuras a seguir, qual representa a planificação desse dado? Então, nós temos aqui, ó, 3 dados, certo? Então, qual dessas planificações representa esses dados? Então, vocês vão marcar qual a planificação desses dados, certo? Vamos lá. Então, aqui, continuando. Então, aqui, vocês vão analisar esses poliedros e depois vão completar o quadro com as informações. Então, olha só. Eu vou dar uma breve explicação, porque eu sei que muitas vezes vocês não assistem os vídeos que eu coloco lá. Então, olha só. Aqui eu tenho um prisma de base hexagonal. Aqui eu tenho um cubo. Aqui eu tenho um prisma de base triangular. E aqui eu tenho uma pirâmide. Preste atenção. Mas o que é vértice? O que é lado, né? Quais são esses atributos que tem aqui? Olha só. O que é faces, o que é arestas? Vou explicar para vocês. Vértice, certo? É esses pontinhos, essas quinazinhas, olha. Isso aqui se chama vértice, certo? Vértice. O que é as faces? Faces são esses lados,
todos os lados do sólido geométrico, certo? Todos os lados. Até as bases entram como lado. Então, são as faces, certo? O que é as arestas? As arestas são isso aqui, ó. Isso aqui, os encontros das faces. Então, os encontros das faces se chama arestas, tá certo? Então, olha só, vou contar só desse prisma de base hexagonal. Qual é o prisma de base hexagonal? É esse. Então, quantos vértices tem? 12. Se a gente for contar, olha só, a base tem quantos vértices? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se essa base aqui é igual a daqui de baixo, então, se eu tenho duas bases de 6 vértices, eu vou ter quantos vértices? Vou ter 12 vértices. 6 vértices aqui em cima e 6 vértices embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou ter 12 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3 ali dentro, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces. Agora, quantidade de arestas. Então, a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, eu tenho 18 arestas, tá certo? 18 arestas. E assim por diante, vocês vão analisar os outros sólidos geométricos. No caso aqui, olha só, a menina está falando, a professora está falando que um poliedro qualquer, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Não é mais 2, certo? É menos 2. Isso é um erro aqui, certo? Porque, olha só, se eu tenho um poliedro com 8 vértices e 8 faces, lembrando que é vértice cada pontinho, que é faces, é isso aqui, certo? Então, se eu somar 8 vértices mais 8 faces dá 16. Menos 2 vai dar o quê? 14. Então, eu tenho 14 arestas. Eu tenho um poliedro com 8 vértices e 6 faces. 8 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 8 mais 6 vai dar quanto? Vai dar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 menos 2 vai dar 12. Então, eu tenho 12 arestas, tá certo? Então, a outra vocês fazem. Aqui, considere uma pirâmide com 10 arestas. Indique o polígono de base dessa pirâmide, o número de vértices e o número de faces. Depois, represente no espaço a seguir. No meu, já está representado, porque o meu livro é do professor, certo? Então, vocês podem estar desenhando o quê? Essa pirâmide, certo? De base, o quê? Pentagonal. Porque está dizendo no problema o quê? 10 arestas. Como é que eu faço para saber? Se a pirâmide de base hexagonal tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mais quantas faces? Só é contar o número de faces. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. 6 mais 6 vértices vai dar 12. Continuando. Como eu falei para vocês, aqui vai dar 12, certo? 6 vértices mais 6 faces vai dar 12. Menos 2 vai dar o quê? 10 arestas, que é a pirâmide, certo? Então, depois vocês vão dizer o nome, né, da base desse polígono, que é um pentágono, o número de faces
número de vértices, que é 6, e número de faces, que é 6, tá certo?